Olá, eu saúdo a você que nos assiste com a paz do Senhor Jesus. Nós somos da Igreja Cristã Maranata e nós estamos dando início a esse programa. Hoje é o primeiro programa sobre a Reforma Protestante e é uma alegria ter você conosco, começarmos aqui esse assunto maravilhoso da palavra. E aqui não estamos sozinhos, né? Está aqui conosco o pastor Joelso, o pastor Walter. Saúdo a paz do Senhor. A paz do Senhor. Hoje nós vamos, irmãos, aqui falar um panorama, né? O assunto inicial aqui é um panorama geral sobre a reforma. E eu quero convidar você para abrir a palavra, se você tiver a Bíblia, acompanhar conosco, também será projetado. O texto da palavra está em Mateus capítulo 13, verso 44, que diz assim a palavra de Deus para iniciarmos esse assunto. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Meus queridos, essa parte inicial, né, foi um evento, um marco na vida da igreja, e que é maravilhoso para nós conhecermos isso, né, na palavra. E aqui para iniciar, né, seria interessante a gente falar um pouquinho sobre a reforma, Walter, o assunto assim, sobre esse ponto inicial da reforma, né? O companheiro, o que teria para complementar, para ajudar? Amém. É importante, antes de nós abordarmos esse assunto, né, propriamente dito, que nós façamos algumas considerações, até para o entendimento daqueles que estão, né, nos acompanhando, no sentido de que o evento da reforma religiosa, também chamado de reforma protestante, né, foi um evento que teve muitos desdobramentos, foi um evento muito relevante, não somente no campo religioso, mas também no campo econômico, no campo social, em diversas áreas. Foi um fato muito importante que trouxe grandes transformações na vida das pessoas, né? E de tão relevante que foi esse evento, é que existe muita literatura a respeito dele. Existem bibliografias dos reformadores, existem histórias, né, referente ao evento como um todo, sobre os pré-reformadores. Então, existe muita literatura. E estamos falando isso porque o que nós iremos abordar aqui não são conclusões pessoais, né, mas estamos fundamentados em pesquisas de grandes historiadores que abordaram esse assunto, né? Então, esse assunto, para nós, aqui, né, nesse programa, ele tem uma relevância espiritual, uma relevância teológica, religiosa e, sobretudo, profética. Então, quando nós falarmos sobre determinados personagens, sobre determinadas passagens, em momento algum nós temos intenção aqui de ferir quem quer que seja, de atacar a religião de quem quer que seja. Muito pelo contrário, respeitamos todas elas, né? E o nosso propósito aqui é relatar os fatos históricos que estão fartos aí na literatura, né? E extrair deles o profético, que é o que mais nos interessa. Então, feita essa pequena introdução, né, poderemos agora falar um pouquinho, né, sobre reforma protestante ou também reforma religiosa. Então, a reforma protestante foi um evento religioso, né, um evento teológico e, para o nosso caso aqui também, né, profético, que aconteceu na Alemanha, né? Esse evento aconteceu na Alemanha, uma cidade do interior da Alemanha, chamada Wittenberg. Esse evento aconteceu no século XVI, no ano de 1517. E ele foi liderado por um monge agostiniano, né, chamado Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero, ele fazia parte da estrutura da Igreja Romana, estabelecida até então, e ele
percebendo algumas divergências entre a prática e o que a palavra de Deus ensinava, porque Martinho Lutero ele tinha o conhecimento do latim e ele teve a oportunidade de ler a Bíblia, que era em latim. Não existia a tradução dela para o idioma alemão, né? Mas ele teve a oportunidade de ler a palavra e começou a perceber que as atitudes da igreja, que aquilo que estava sendo ensinado, né, estavam em desacordo com a palavra. E, diante disso, ele colocou ali 95 teses, né, ou questionamentos, um chamado para um debate, para uma reflexão, e os fixou na porta da igreja, da catedral lá de Wittenberg. E essa atitude não era com a intenção de romper com a igreja, não era com a intenção de criar dissensões. A intenção dele era uma reforma, era resgatar a palavra. Porém, ele não foi recepcionado, né? Essa atitude dele não foi recebida dessa maneira pela liderança da igreja, né? Foi recebida como uma atitude de rebeldia e, por essa razão, mais lá na frente, né, ele acabou sendo excomungado, mas ele se manteve firme no propósito de trazer à luz, ao conhecimento de toda a população ali, né, a palavra, os ensinos da palavra, a doutrina, né, e que nós iremos ver isso mais à frente. É interessante que você comentou, né, homens, né, que foram assim movidos pelo Senhor, né? A reforma, ela, como você disse bem, é algo assim, é uma reforma. Então não é para mudar nada, né? É para melhorar, é para demonstrar, para sinalizar algo. E foram homens usados pelo Senhor, que movidos pelo Senhor, né, lutaram pela prevalência da palavra, pela essência da Bíblia, a palavra de Deus. É. E tem fatores, né? Sim. Assim, que fatores que moveram a isso? Só um detalhe, Edson, você falou, né? Reforma protestante, né? Reforma, o que é reforma? Né? Reforma é você tornar a forma original. É uma restauração. Né? Então, essa é a intenção. E protestante, por quê? Por que eles começaram a ser chamados de protestantes? Né? Na realidade, essa nomenclatura que foi atribuída a esse grupo foi em decorrência de uma perseguição que eles estavam sofrendo por parte do imperador Carlos V, e os reformadores, já com Martinho Lutero, alguns príncipes que estavam de acordo com ele, algumas cidades fizeram uma carta protestando contra as perseguições, contra a intolerância religiosa que havia, né? Então aí, por causa dessa carta de protesto, eles passaram a serem chamados de protestantes. Mas o fator, né, que fez com que essa reforma acontecesse, na realidade, o momento ali da igreja era um momento muito complicado, porque ela já não tinha mais tanta consideração por parte da população, já estava mergulhada em crises morais, corrupção, heresias, sobre as quais nós iremos falar no momento oportuno. Então, isso tudo contribuiu para que Martinho Lutero se levantasse ali e fizesse aquelas teses. Mas, podemos dizer assim, a gota d'água, né, foi a questão das indulgências. Indulgências eram documentos, né, de perdão emitidos pelo líder religioso máximo, né, no caso pelo Papa. E as pessoas adquiriam esse perdão, essas indulgências, mediante pagamento. Tinha que comprar. Essas indulgências podiam ser
indulgências eternas, né? Ou seja, você comprava por uma grande quantia de dinheiro para poder ter todos os seus pecados perdoados durante toda a sua vida. Ou podia ter referente a alguns pecados, tinha a indulgência plena, mas isso tudo estava totalmente em desacordo com a palavra, porque quem perdoa o homem dos seus pecados é o Senhor Jesus, né? Não existe outro que possa redimir uma alma. A alma é remida pelo poder do sangue de Jesus, né, como nós temos aprendido. De modo que a palavra ensina isso, mas havia essa postura da igreja. Então, Martinho Lutero colocou, né, na parede ali as 95 teses questionando esse tipo de cobrança, né, sendo que a salvação é pela graça, que ele havia lido isso, né, na Bíblia, que era ainda em latim, e dessa maneira começou esse movimento grandioso que tomou grandes proporções no decorrer da história. E o tesouro, né? Como nós lemos na palavra inicialmente aqui, é o tesouro. Aqui nós estamos até resgatando aqueles que estão conosco, né? Esse aqui é um panorama geral do assunto, é muito amplo o assunto, mas nós vamos aqui a cada programa aprendendo e assim o Senhor tem nos abençoado, né? Aqui agora é assim uma coisa que é muito importante. Você falou inicialmente a reforma, os fatores e, Joel, assim, seriam os resultados, né? O que seria, o que o companheiro entende nesse campo assim dos resultados dessa reforma? Ô Edson, até de acordo com aquilo que o companheiro que nos antecedeu, o pastor Walter, ele fez as colocações de cunho histórico, nós sempre dizemos que a história ela é importante, porque ela situa fatos e épocas e elas dão base para se criar teses e o homem passa a viver em cima disto. Principalmente em um mundo de uma fé que se tornou uma fé materializada. As pessoas precisam ter a que se apegar. Nós, entretanto, como experiência de servos, nós atribuímos todos os fatos a ações proféticas de Deus que se cumprem em um tempo perfeito de Deus. E nós temos estudado até como igreja alguma coisa a respeito do livro de Apocalipse, das cartas que foram direcionadas às 7 igrejas da Ásia, e não coincidentemente, o período vivido e abordado pelo pastor que nos antecedeu fala de uma crise, de um cristianismo afundado em uma crise. Mas em todo o tempo da história da humanidade, tinham os restantes. Teve um povo que permaneceu fiel a uma experiência firme naquilo que só o Espírito Santo podia operar quando o homem privava as pessoas de uma liberdade à palavra para viver uma experiência com Deus. E o Espírito Santo opera independente disto. A reforma ela é um testemunho notável disto, porque exatamente nesse período da reforma, dentro do aspecto profético que nós estudamos como igreja que está Maranata, ele se dá exatamente no período escrito à igreja de Sardes, que foram as 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia. E a igreja de Sardes ela é exatamente dos restantes. E todo esse movimento de reforma protestante, ele se dá exatamente nesse período. Existem alguns nomes. Nós não temos como desassociar, falar de reforma, e o primeiro nome que vem em mente é o nome de Martinho Lutero. Ele tinha os seus títulos, o monge, um homem com uma formação teológica, um professor de universidade, Calvino, o Zwinglio e tantos outros. Os pré-reformadores, aqueles que contribuíram diretamente na reforma, e os pós-reformadores. E o interessante é que a palavra de Deus e
Lutero, ele tinha muito como princípio as cartas de Paulo, né? Ou chamadas cartas paulinas, né? Ele usa muito a carta aos Romanos e tantas outras, né? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 8, versículo 1, na parte B, que é o final do versículo, ele usa uma expressão que é muito importante. Ele diz o seguinte: o conhecimento incha, mas o amor edifica. Glória a Deus. E quando ele usa essa expressão que o conhecimento incha, Deus não tira os méritos do conhecimento, da ciência, mas a ciência no aspecto de levar o homem a uma experiência com Deus, ela desvirtua, ela cria vertentes e ela desvia o homem do caminho central, que é Jesus, que é o caminho. Então ela descaracteriza. O inchar, na verdade, é alterar, é mudar uma forma original, é descaracterizar. A ciência por si, ela é bela. Ela tem a sua importância, ela tem a sua relevância. Mas a única coisa que constrói como fé é o amor. E quando o apóstolo Paulo ele diz que o amor é o que edifica, o amor é o que constrói. Porque a expressão bíblica de amor fala de uma operação do Espírito Santo. A igreja, ela passou a viver como resultado da ação do Espírito Santo. O que estabeleceu a igreja foi a operação do Espírito Santo, marcando na vida da igreja um novo tempo, um novo período onde a igreja viveria uma mensagem diferente. Ela teria a experiência de uma mensagem. Lutero, um determinado dia, foi visitado, talvez sem até entender que o que estava acontecendo ali era o Espírito Santo de Deus visitando o coração dele, era uma ação de Deus para usar aquele homem para que hoje a palavra tivesse essa amplitude toda. O gozo, né, pastor Joel? Sua palavra, né? O gozo trouxe alegria, trouxe algo diferente. E a palavra de Deus faz isso na vida do homem. E que né? ele ainda não tinha, assim, entendido a grandeza disto. Ele não sabia que aquele pequeno ato dele iria produzir algo tão grandioso, que foi o valor da palavra chegando até os nossos dias. Então, quando nós falamos da reforma, nós precisamos de pontuar o aspecto histórico, mas nós nos pautamos principalmente pelo profético, sem contestar, sem ferir, sem agredir pessoas e fé de pessoas, mas esclarecendo aqueles que nos ouvem nessa hora, aqueles que nos assistem, porque esse programa ele propõe trazer um esclarecimento daquilo que Deus quis fazer usando a reforma protestante, que é a abertura, né, do acesso à palavra de Deus. Que é um tesouro, né? É um tesouro que estava escondido, né? Então esse aqui é um dos marcos para nós, né? Que a gente... Agora, o comentário, né? Você fez vários comentários, né? Assim, explanação geral, mas uma forma objetiva, uma forma clara para nós, o nosso entendimento, todos nós, né? Estamos acompanhando de uma maneira objetiva. O que o companheiro assim traria para nós de maneira, forma clara e objetiva da reforma? O Walter, ele falou no início a respeito de muitas literaturas que escrevem, que marcam este evento e que estão assim acessíveis a todas as pessoas. E em várias dessas literaturas, o que Lutero sempre assim pautou e disse com muita firmeza, ele não atribuiu a ele o que aconteceu. Lutero até dizia o seguinte: eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Glória a Deus. E o interessante é que Lutero ainda estava iniciando a tradução do Novo Testamento, dos Evangelhos. Ele não tinha ainda alcançado a tradução do livro de Apocalipse. Ele não tinha entrado nesse mistério que a igreja hoje vive, que nós vivemos esse mistério. Mas ele atribui
E ele fala de um aspecto sem entender, mas profético, porque exatamente a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 19, o verso 13, responde exatamente aquilo que Lutero falou. Quando ele diz, a palavra fez tudo. Quem opera tudo é a palavra. Quando João teve a experiência de ser levado diante de Deus, foi arrebatado, e ele se depara em algum momento, ele tem uma visão de Jesus na eternidade com vestes salpicadas de sangue, e a pergunta de João foi a seguinte, quem é este? Ele sabia, ele conhecia Jesus da caminhada. E a resposta que foi dada para João foi a seguinte, o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Então o que Lutero estava afirmando, na verdade, é que quem realiza tudo é a palavra. Quem opera tudo é a palavra. E como ele usa muito a carta aos Romanos capítulo 10, o verso 8, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, a palavra está junto de ti. Então a grande herança, o grande legado é de nós podermos entender que tudo que Deus faz, ele opera pela sua palavra. Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a palavra. Glória a Jesus. Que realiza Deus. todas as coisas, que opera todas as coisas. Mas qual foi o grande legado deixado pós-reforma? O tesouro foi descoberto. Este grande tesouro que estava enterrado, escondido no campo dos interesses religiosos, interesses pessoais, quais sejam, através de Lutero e de tantos outros que juntamente com ele se propuseram a tradução da palavra de Deus, hoje a palavra de Deus ela está traduzida em todos os idiomas. E o homem hoje tem acesso, livre acesso às Escrituras. O grande legado da Reforma não foi um movimento de se contrapor a uma estrutura religiosa, mas o grande legado da Reforma foi a palavra, essa fonte gloriosa de vida, que hoje nós temos acesso a ela e podemos entrar nos mistérios de Deus. Amém. Então, este é o grande legado que nos foi deixado e foi deixado a toda a humanidade. E todos aqueles que nos ouvem, eles podem ter acesso também, lançar mão de viver essa experiência, viver essa mesma bênção. O acesso à palavra, né? Aquele que está conosco, né? O acesso à palavra de Deus, esse é o grande tesouro, né? É o grande tesouro, esse é o grande tesouro para nós. E por isso que ele teve o gozo, né? A alegria, né? Então ele se alegrou por isso. Mas aqui, hoje, nós estamos tratando assim de uma forma geral, né? Mas nós vamos entrar com cautela nos próximos programas, né? Com mais detalhes, esclarecendo, né? Alguns termos aqui usados pelos pastores. Então, com toda calma, nós vamos, nos próximos programas, já está convidada a estar conosco, né? A participar. Nós vamos, assim, desfrutar ainda mais dessas bênçãos da palavra de Deus e desse projeto do Senhor na nossa vida. Quero agradecer, né? E já chegando ao final, agradecer os companheiros, né? Que está aqui, pastor Walter, pastor Joelson. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. E você que está conosco, hoje nós falamos de uma forma panorâmica, né? Inicial. E o nosso próximo programa que nós vamos estar falando, a gente vai estar falando sobre a concepção da igreja e a sua deformação. Então você está convidado a estar conosco, nos acompanhando. A todos, a paz do Senhor, Deus abençoe.